Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo agora através desse canal aí do podcast do Vem para a Mesa, né? E hoje nós invertemos as posições. Estou na posição, né, do Léo aqui de entrevistadora e vai ser um bate-papo muito legal aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E desde já siga o canal, deixe o seu like, deixe o comentário para nos ajudar a fortalecer o canal aí, tá bom? Então, boa noite, Léo. Boa noite. A princípio, eu já quero fazer uma pergunta aqui para que possamos te conhecer. Então, me diz aí, quem é o Léo? Boa noite a todos, com muito prazer aí. Né? Agradeço desde já também a você, Luciana, que vai conduzir aí, né? Vai me apertar um pouquinho. O Léo, ele sempre, desde novo, sempre esteve envolvido com pessoas, com jovens, né? Desde a igreja, desde a escola, a minha infância toda, né? Pré-adolescência, ali já jogando bola, ali onde eu tive times, onde eu me envolvi com jovens, né? Algumas namoradinhas também, né? Que faz parte, né? Faz parte. E na igreja também, né? Cresci, né? No berço evangélico, dei uma escapadinha nos meus 14 até meus 20 anos ali. E vim conhecer a minha esposa, né? Já adulto, na fase adulta, né? Conheci a minha esposa, eu tinha 30 anos de idade. Né? Agradeço ao pastor Lugero, pastora Roseli, um beijão no coração de vocês. E toda a membresia da SEC, foi onde eu fiquei por 20 anos ali. Né? E ali eu tive alguns ministérios, fui líder ali. Né? Aprendi muito andando com eles. Agradeço também ao pastor Joxan, a Iracema, sua esposa, que foi quem me batizaram, pastor Neri, a irmã Neuza, Deus os abençoe também. E aqui estou, né? Fui separado ao presbitério, na igreja que eu congregava, fui líder de jovens por 3 anos lá, né? Fui líder dos obreiros lá também, dando palestras, enfim. Tive a oportunidade também de fazer teologia, não concluí o bacharel, né, mas deu para aprender muita coisa, né? E hoje com a minha esposa, né, esposa Giovana, um beijão para ela. Um né? beijo para Gi. Isso, tá lá trabalhando, né? E é isso, a vida profissional, sempre trabalhei desde novo sempre trabalhei, né? Até antes da fase do exército, eu já trabalhava ali, sempre tive minhas coisas, né? Sempre fui independente, né, financeiramente, né? E é isso, esse é o Léo, e hoje eu me vejo numa situação, numa nova igreja, voltei para a Igreja Batista, né? E lá eu já estou começando a ganhar ali ministérios, culto nos lares, né? Estou ali no culto nos lares, que é muito bom também, essa aproximação. Ou seja, eu sempre fui envolvido com pessoas, né? Sempre evangelizando também, né? Graças a Deus, juntamente com os irmãos, sempre trazendo almas para Cristo. E é isso. E você também tinha me falado que você tem uma ligação também musical, né? Essa questão musical, ela entra também dentro da igreja? Sim, sim. Desde novo eu sempre mexi com música, porque eu cresci no meio da música. Né? O tempo da nostalgia, minha irmã levava eu para baile quando eu era pequeno. Que minha irmã que cuidava de mim, né? Um beijo para minha irmã Rose. E ela que cuidava de mim. E ali eu já tive contato com a música black na sua grande maioria, né? Eu gosto também de música eletrônica, gosto de um bom rock, uma boa música clássica também eu gosto. Eu tive bandas de rock, banda de rap, na igreja também, nos ministérios de louvor, cantei também no ministério de louvor, tinha um ministério paralelo que era uma banda de rock, na época era eu, Soraya, Marcinho, Daniel, aí depois veio um grupo de rap, também, que chamava Os Profetas, um abraço aí pro Daniel, pastor Cícero aí também. Então eu sempre fui envolvido com músicas. Bacana, Léo. E assim, você me disse que você hoje é presbítero, correto? Isso, eu fui separado ao presbitério na CERC. CERC é uma abreviação, né? A igreja chama Comunidade Evangélica Restauração em Cristo. Ali eu fui líder de jovens, fui diácono, fui passado para o presbitério, e é isso. Bacana. E você também falou agora, né, referente à sua... você tem teologia, né?
Eu não... Me diz um pouco o que seria, no caso, a teologia. Teologia é estudo das coisas de Deus. Tel quer dizer estudo, logia, tel quer dizer Deus, logia, estudo. Estudo das coisas de Deus. É basicamente isso. Eu tenho comigo que é o estudo das coisas que nos são reveladas. Né? Porque Deus, ele tem, como ele é soberano, tem coisas que ele não revela. Atributos que ele não revela pra gente. Por isso que ele é Deus. E a teologia, nada mais nada menos que ela vai sistematizar o estudo da Bíblia. Se aprofundar seria o caso? Se aprofundar, sistematizar, te colocar dentro do texto, você fazer uma boa exegese. Entender o texto, o contexto. E aí vai. Bacana. Então, assim, dentro disso, né, desse estudo aí da Bíblia, da sua questão aí teológica, eu quero te fazer uma pergunta, creio que também seja pergunta de muitas pessoas, né? Só para a gente iniciar aí agora o bate-papo começa agora. Ela, né, vai me apertar. Depois eu devolvo, porque você vai estar aqui, viu? Sentado aqui. Mas aí já é outra, totalmente diferente, né? Mas vamos lá, gente. Isso é uma dúvida pessoal minha e eu creio, né, que deve ser a dúvida de muita gente, né? Eu queria que você me dissesse sobre o dízimo, né? Eu creio que a Bíblia, dentro que a gente pouco conhece, né? Pelo menos no meu caso, a Bíblia se refere sim ao dízimo, né? Mas às vezes isso não fica claro, porque tem pessoas que dizem não é necessário dar o dízimo, já outras pessoas falam não, tem que dar o dízimo, já outras dizem, olha, o dízimo é só uma parte ali e tal, outras já dizem que o dízimo é exatamente de tudo. Então, assim, o que de fato é o dízimo? Né? Essa é a primeira pergunta, o que é o dízimo, como que você pode me esclarecer isso dentro da Bíblia? E realmente é necessário dar o dízimo? Dar o dízimo hoje, atualmente, se uma pessoa, por exemplo, ela disser, não, eu não vou dar o dízimo, ou ela estiver numa situação financeira difícil e ela não poder dar o dízimo, como que fica a situação dessa pessoa? Vamos lá. Eu não vou por tradições e nem interpretações. Né? Eu vou olhar para os textos, eu vou olhar para a Bíblia, deixar ela responder. Né? Porque muitas das vezes eu posso ter a minha opinião pessoal, né? Só que aí essa opinião pessoal ela pode estar não baseada na Bíblia. E na teologia nós aprendemos que nós temos que chegar ao máximo de uma interpretação saudável, original do que o texto quer dizer. Né? E em relação ao dízimo, o início de tudo, a raiz de tudo, está lá no Antigo Testamento. No livro de Levítico. Né? Se a gente olhar por todo o livro de Levítico, ali os levitas, que é diferente dos levitas de hoje. Hoje, nós falamos, a popularidade fala que os levitas é aqueles que cantam. No Antigo Testamento, os levitas eram aqueles que cuidavam da casa de Deus. É aqueles que tratavam, é como se fosse um diácono hoje. Esse era o levita. Os levitas estão onde na Bíblia? No livro de Levítico, por isso que chama Levítico. É o livro dos levitas ali, em si, né? Uhum. E Levítico, no seu capítulo 27, ali vai falar de algumas ordenanças de Deus. As leis mosaicas, né? As leis que Deus deu para Moisés. No seu livro de Levítico, ali está as leis de Moisés, que Deus deu para Moisés. Também, né? Tem outros livros também que Moisés passa por essas leis aí. E ali vai falar das ordenanças para os levitas, que era onde as pessoas elas separavam o seu dízimo, a sua oferta com os rebanhos, ou seja, com os gados. A palavra dízimo quer dizer décima. Dízimo, décima parte do que você tem. Deus deixou isso especificado? Especificado, eu posso dar o texto para você. No Levítico 27, eu vou ler o versículo 30, e vai falar assim, ó. 27 e 30. Olha o que vai falar lá. Quanto aos dízimos, isso estamos falando de Antigo Testamento. Certo. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento. Levítico 27 e 30.
todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da lavoura, como dos produtos das árvores, pertencem ao Senhor. Olha que interessante. São, portanto, dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado, mais 1/5 deste valor. Em todo dízimo de seus rebanhos, ou seja, os rebanhos que você tem, que era o ganho do povo na época, né? É lógico que nem todos tinham rebanhos, né? Um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado quanto o seu substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Ou seja, aquilo que você separou para Deus, você não vai poder pegar de volta. É o que está falando o texto aqui. São esses os mandamentos de Yahvé, ordenou a Moisés, no Monte Sinai, para todos os filhos de Israel. Ou seja, o livro de Levítico, as leis mosaicas, vai tratar especificamente, você pediu um texto, eu te dei o texto agora. Ou seja, aquele que queria honrar o Senhor, de alguma forma, tinha essa ferramenta do dízimo e da oferta. Só que não era dinheiro, porque aqui esse texto nós não lemos sobre dinheiro. Sim. Nós lemos sobre os bois que você tinha nas fazendas, os gados, os animais, enfim. E se você dava para o templo, se você entregava na mão dos levitas ali, dos sacerdotes, sumo sacerdote, enfim, ali você não poderia pegar de volta, porque já era do Senhor. Certo. E, por exemplo, isso está também no Novo Testamento? Sim, porque lá no Novo Testamento. O que se é dito hoje, atualmente, né, que não é necessário mais, devido à graça hoje atual, por causa da graça, algumas questões, pode-se dizer assim, leis, né, do Antigo Testamento não são necessárias. E muitas das vezes é incluído justamente a questão do dízimo, né? Muitas pessoas defendem essa posição de hoje não ser mais necessário dar o dízimo. Vamos lá. Você falou de graça. A graça, ela não está vinculada ao dízimo no Novo Testamento. Por quê? Efésios capítulo 2, ali vai falar que a salvação é pela graça, não pelas obras. Então, se eu quero ser salvo porque eu dou para o Senhor, então isso já não é amor, isso já não é graça, isso é uma obrigação, né? Ou seja, eu estou barganhando com Deus, eu estou dando para obter algo. Não. A graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a bondade de Deus, né? Ele deu de graça para nós, não foi porque nós mereçamos. Então a graça não está vinculada ao dízimo e nem a nada que nós possamos dar, até porque nós somos eternos devedores, não temos condições de dar nada para Deus, né? Pelo contrário, nós temos condições de servi-lo e até para servi-lo nós precisamos da ajuda dele. Jesus, ele disse... A graça seria o quê? O amor de Deus? A graça, eu vou, por exemplo, eu pego esse controle aqui, ó, eu falo, ó Luciana, você é mal, você só faz mal, né? A sua raiz é só de maldade, a sua mente é só maldade. Mas eu vou te dar esse controle para te ajudar. Isso vai te ajudar muito com a sua televisão. Não precisa você ficar levantando do sofá e ir até lá apertar o botão. Aí você vai falar, mas o que eu fiz para ele? Não, eu estou te dando porque eu te amo. É a minha graça, porque você vai precisar dele. Ou eu poderia falar quanto custa. Não custa nada, custou o preço, Jesus já pagou. Jesus, ele já pagou lá na cruz. Então, voltando ao centro da sua pergunta... Então, em tese, dentro do que você está me falando, em tese, o que é se falado hoje, essa teoria, ela faz sentido. Porque se a pessoa vive pela graça, ela coloca a graça como centro de tudo, então eu não preciso ser obrigada a seguir determinadas, podemos se dizer, regras. Então, eu fui na graça porque você citou a graça. Mas a graça, ela não está vinculada ao dízimo. Por quê? Quando fala de graça, é a salvação. A salvação é pela fé.
A salvação não é pelo que você faz. Por isso que quando Jesus estava no meio com os dois ladrões lá, e todos ali estavam porque mereciam, menos Jesus. Né? Jesus ele não merecia estar ali. Só que ele se pôs ali. Né? Ele foi até a cruz para nos salvar. Né? Isso é outro tema. Né? O da direita, ele falou o quê? Ele falou assim, ó. Lembra de mim quando você estiver no reino. Jesus falou, hoje mesmo, ainda hoje, tu estarás comigo. Ou seja, aquele ladrão ali, ele não fez nada para ser salvo. Eu estou falando primeiro da graça, depois eu vou entrar no dízimo. Ele não fez nada. Né? Ele tem até o nome como Dimas. Né? Então ele não fez nada para ser salvo. Ele não foi na igreja, ele não foi até o sacerdote, ele não pagou nada ali. Ele simplesmente se arrependeu. No seu último momento ele se arrependeu. Então a salvação é pela fé. Não é, Efésios 2 fala, não é pelo que você faz. Porque se fosse pelo que você faz, nós iríamos, com o coração que nós temos, nós iríamos se vangloriar. Ah, eu fui porque eu fiz. Não, não, não. Você foi salvo porque Deus te deu essa graça. Você não merecia, sim, mas você foi salvo. Agora, no que tange ao dízimo, lá em Malaquias, que é o capítulo, né, vamos dizer assim, tradicional do Novo Testamento, que lá fala, né, Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não, aí vem uma condição dele, uma promessa. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abastança. O 11. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Ele mas... é o último livro do Antigo Testamento. Isso. É porque eu tive que reforçar, né, essa construção que eu estou fazendo. No Novo Testamento, quando os apóstolos, lá em Atos, quando os apóstolos eles começam a igreja, o movimento da igreja, que é os dias de Pentecostes, ali a igreja ela ia crescendo, aí vem uma pergunta que eu posso responder para mim mesmo. Havia ali uma organização dos apóstolos. Eram tantas pessoas, e a Bíblia diz, no seu último versículo, capítulo 2, diz que a igreja ia crescendo, e o próprio Deus ia acrescentando as almas que iriam sendo salvas. O próprio Deus ia movendo o coração das pessoas, as pessoas iam vendo as ações dos apóstolos, porque ali havia cura, ali havia ensino, ali havia palavra, ali havia um entendimento racional de que Deus estava operando e que a promessa dele era vidente ali, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sereis revestidos. Eles foram revestidos de quê? De poder, de graça, de perdão, de amor. E com isso os apóstolos, eles começaram a entender o que? Precisamos de um lugar. Certo. Precisamos estabelecer regras. Por quê? Porque você concorda comigo que a sociedade ela precisa de regras? E você tendo regras, e você tendo um lugar, você precisa manter esse lugar. Concorda? Sim. Se você prepara um lugar, um salão, você vai precisar pagar esse salão, você vai precisar pagar água, você vai... É aí que trouxe a necessidade de ter alguma arrecadação. Só que nós não podemos tratar dessa arrecadação que os fiéis dão com coração mesmo, não com barganha. Aquele que dá com o coração alcança a graça. Por quê? Porque não está fazendo barganha com Deus. E aqueles que pegam, que são responsáveis por essa colheita, lembra que lá no Antigo Testamento era através de gado, sim, que era através de animais? Agora aqui não, agora aqui a luz precisa ser paga, aqui as contas precisam ser pagas, manutenção do lugar que você alugou precisa ser pago. Não é ser só o pastor sozinho que vai, sim, pagar, senão ele não vai dar conta. Uhum. Por isso que essa colheita, ela é trazida para a igreja, para o corpo ministerial daquela igreja administrar com sabedoria e temor. Você tem sabedoria e temor de Deus, que aquilo que você está pegando não é seu, e sim da comunidade, aí eu vejo algo saudável. Aí eu vejo Deus dando like. Eu vejo Deus aprovando. Você já está se referindo ali ao pessoal que fica responsável por recolher o dízimo, é isso? Já ficou bem claro que eu sou a favor do dízimo. Eu sou dizimista e ofertante, eu e minha esposa. Porque eu tenho esse entendimento que a casa onde as pessoas se reúnem, ela precisa de manutenção,
ela precisa de, por exemplo, chega uma família, igual ontem na minha igreja, a Igreja Batista, né, a PIB de Itaquera, que é a primeira Igreja Batista de Itaquera, ela recebeu uma família, uma mulher grávida, ela não falava português, não entendia nada de português. Uma jovem lá, ela fez esse intercâmbio, né, de língua para falar com ela, para se comunicar com ela, e a igreja se mobilizou para ajudar ela. Levou ela para o interior de São Paulo, com aquelas 2 crianças pequenas, e mais a criança que estava na barriga. E a igreja ali levou, uma irmã se prontificou em levar ela, ou seja, a gasolina saiu da igreja, que é através da oferta que a igreja dá, os pedágios, que tem pedágio, né, foi para lá de Campinas, se eu não me engano. Eu acho que sim. Teve que pagar o pedágio, saiu da oferta e do dízimo o dinheiro. Você está entendendo o mecanismo? Sim. Aí eu pude refletir o quanto podemos ser bênção para o próximo de fato. Agora, infelizmente, aqui eu não vou faltar com a ética, eu não vou expor igrejas e nem líderes. Infelizmente, grandes líderes estão revertendo essa situação. Estão fazendo da oferta e o dízimo em benefício próprio e para a família. E isso tem se tornado um escândalo, infelizmente. E as pessoas estão ficando descrentes, né, em dar oferta, em dar dízimo. Infelizmente. Só que ontem, na igreja que eu estou, eu pude ver uma ação social fora do comum. Porque foi lançado no nosso grupo, no grupo todo da igreja, os irmãos deram roupa, vestimentas, e ela está hoje lá num acolhimento, né, batista, agradeceu aos irmãos, não tinha nem necessidade, mas ela por educação, né, agradeceu na linguagem dela lá, está lá sendo recebida e sendo cuidada. Bacana, gente. Então, assim, podemos dizer que o dízimo, ele de fato foi instituído por Deus ali, através da direção que Deus deu a Moisés, né? Isso. O dízimo sim é necessário hoje para a manutenção da obra de Deus, como você bem colocou aí, que essa ajuda que foi dada a essa família foi ajuda num todo da igreja em si, que se reuniu ali através também das ofertas e do dízimo. O dízimo é necessário para a manutenção da obra, pagar, até porque uma instituição, uma igreja não vai ficar aberta ali sozinha. Então isso é de fato necessário. Fazer uma outra pergunta. Por exemplo, hoje, as questões de ajuda social, como você citou que foi feito aí para essa mulher com os filhos, a questão de ajuda social hoje nas igrejas, talvez elas não fiquem tão vigentes ou elas não são tão importantes. Tão explícitas. Sim, porque talvez a igreja em si, a igreja, quando eu me refiro, são, né, não estou especificando nenhuma denominação, tá? Mas hoje talvez o foco é muito a questão de pedir só o dízimo, a oferta, e às vezes não entender a posição da pessoa que está ali, né? Então, se for trabalhado com a questão da obra social, hoje talvez ajudaria muito mais as pessoas, né? Então, existem muitas pessoas necessitadas. E você falando aí, eu queria que você me explicasse duas questões da Bíblia. Você deve saber exatamente onde está. Eu sou muito leiga para saber as coisas onde está na Bíblia, tá? Mas vamos lá. Jesus, ele teve um ministério dele, certo? Ali com os discípulos e tudo mais. E eu não sei explicar exatamente onde está na Bíblia, mas tem ali a questão da Joana, que foi... aí você vai me corrigindo, tá? Joana foi ali uma participante, não diretamente ali do ministério de Jesus, mas ela ajudou muitíssimo na questão do ministério, correto? Se eu não me engano, em questões de ajudar ali financeiramente, dar todo o suporte para os discípulos e para Jesus também. É isso? Joana, Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas fala de Joana.
ela seguiu o ministério, né, de Jesus, ela auxiliando ali, ela ajudou a sustentar o ministério, né, de Jesus com seus próprios recursos. Para você ver, um coração voluntário. Um coração voluntário. E com certeza ela não viu uma imposição de Jesus sobre ela, porque de fato, se Jesus impõe, o líder que impõe pode ser tudo menos um líder. Então, essa é a questão que eu quero saber. Se houve no coração de Joana essa disponibilidade de ser voluntária na obra, porque às vezes, muitas das vezes, tem que se bater na tecla do dízimo e da oferta em si, para que as pessoas se conscientizem a respeito disso. Sendo que uma vez que a pessoa já entende ali toda a questão do que é Deus, do que Deus representa, não teria que ser mais fácil dessa pessoa voluntariamente ela pegar ali e falar: eu vou doar esse valor X para ajudar a obra de Deus, ou eu vou me disponibilizar de fazer tal coisa para benefício da obra? Vamos lá. Só voltando um pouco à ação social para eu entrar aí. Muitas igrejas hoje, elas são sérias nas suas ações sociais, são muito sérias. Né? Para não ficar só o centralismo na onde eu estou congregando. Né? A Igreja Batista ela é muito séria na sua ação social, é um ministério muito, não vamos dizer grande, mas você entrando lá, você já vai ver, você já vai perceber, né? Nos púlpitos fala da ação social em ajudar, né? E um abraço aí também para o Ney que ele está à frente, né? Lógico, ele não faz nada sozinho, toda a comunidade voltada, quando ele lança um desafio, a igreja atende. Esse irmão Ney, ele é o líder lá da ação social, né? E ele coloca lá no grupo, as pessoas já atendem: estamos precisando, tem uma irmã aqui, tem um irmão ali precisando, e a igreja logo se prontifica. Então a Batista ela é voltada também para a ação social. E lá na outra igreja que eu estava, eu fazia essa parte social, que eu que entregava as cestas básicas. Depois da ceia, né, o pastor Ludgera, a pastora Roseli, juntamente com as irmãs que auxiliavam, né, separava as cestas lá e eu que ia entregar, né, muitas vezes eu e minha esposa, com a perua cheia de cestas, a gente entregava para as pessoas que não tinham condições, né, a gente saía entregando, já era programado, tudo organizadinho ali, fazia ali o roteiro da perua e nós ia entregando, né, no outro dia. E voltando, então é assim, quando a igreja ela bate na tecla, como você disse, ela tem ministros que ficam até 10, 15 minutos só falando de dízimo e oferta no púlpito. Sim. Eu já observei isso daí. Eu não vou fazer uma crítica, mas vou fazer uma observação. Pode ser que igrejas que fazem isso, tomam essa atitude, eles querem enfatizar na importância de ser liberal. Mas pode ser também que precisamos amadurecer e fazer exatamente a observação que você fez aí. Em vez de perder muito tempo falando de dízimo e oferta, deixar que a pessoa mesmo, ela sinta no coração, né? Igual a mulher da moedinha lá, que Jesus fez a observação, ela tá vendo aquela senhora, aquela viúva ali? Então ela foi a que deu mais. Então, inclusive, essa é a próxima pergunta que depois eu quero que você me fale a respeito da viúva pobre, né? Que a Bíblia se refere à viúva pobre que deu mais que os outros ali. Isso. Então, e esses líderes que enfatizam muito sobre dízimo, e fica ali, fica, né? E colocam um louvor de fundo, e ficam falando, eu acho que dá para melhorar, sabe? Eu acho que dá para melhorar. Dá para ser mais direto. Porque você concorda comigo? Eu entendo que uma pessoa inteligente, quando ela entra num templo, ela vai pensar: como que mantém isso daqui? Sim. Como que é mantido isso daqui? Né? Desce do céu, como o maná que descia no deserto? Não desce do céu, então alguém vai ter que pagar. Né? Então, essa inteligência dela, ela já vai ver, tem que sair de algum lugar. Então eu posso ajudar. Eu vou também ajudar. Agora, impor dízimo, impor oferta, para mim eu acho que é uma deturbação bíblica. Você impor, você tem que dar, senão você vai para o inferno, você tem que dar, senão o inimigo vai te pegar, vai destruir a sua vida financeira. Não é essa observação bíblica. Uhum. É isso.
Então você citou lá a viúva pobre, né? Que a Bíblia se refere ali, que ela acabou ofertando mais que os outros, né? Ela tinha apenas 2 moedas, se eu não me engano, né? E ela acabou ali ofertando mais que os outros com aquilo que aparentemente não tinha valor nenhum, né? Como que você olha essa... E assim, você pode colocar isso de uma forma que as pessoas consigam entender essa parte da Bíblia. Eu gosto do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele descreve com mais clareza os evangelhos, mais do que Mateus e mais do que Marcos, né? O Evangelho de João vai falar de outra coisa, vai falar o que Jesus fez, as características de Jesus, enfim. Agora Lucas ele descreve com mais nitidez a história, né? Mais esmiuçada a história de Jesus, o ministério de Jesus. E Lucas 21 vai falar dessa viúva, da ação que ela teve. Por quê? Jesus estava observando todos ali dar a sua oferta. Né? Eu cometi só um equívoco que eu falei que foi uma moeda, foram 2. E Jesus observando ali, ela deu aquelas 2 moedas e era tudo o que ela tinha. E Jesus falou, ó, ela deu mais do que aqueles, porque aqueles deu do que sobrava. O que sobrava as pessoas davam. Ela não, ela deu tudo que ela tinha, não tinha mais nada ali. Isso chamou a atenção de Jesus. Uma observação interessante, né? Jesus poderia ali ter chegado e falado, não, peraí, não dá, porque é a única coisa que você tem, se você der, você vai ficar sem. Né? Pelo menos a Bíblia não relata que Jesus proibiu ela de fazer aquilo, pelo contrário, né? Usou essa atitude dela como um exemplo. Né? Um exemplo e ensinar os discípulos ali. Por que você acha que Jesus ele não a impediu de fazer isso? Então, vamos lá. Tem ações de Jesus que a Bíblia diz que se todos os milagres de Jesus fossem relatados na Bíblia, não ia caber. Foram muitos milagres que não foram relatados. Então, o que cabe a nós é ficar com o que está escrito, com o que está registrado. Por isso que eu gosto do Evangelho de Lucas, né? Porque ele retrata bem, ele esmiuça bem o ministério de Jesus. Explica bem. Explica bem. E por que ele não interveio nisso daí, né? Ou seja, você está com senso de justiça, né? Pô, Jesus viu que ela só tinha aquilo e deixou ela dar? Talvez seja a pergunta de muitos. Pô, se eu só tenho aquilo e eu vou ficar sem? Mas vamos lá. A partir do momento, e essa é a minha fé, tá? Eu já tive testemunhas, experiências